Provérbios capítulo 1 diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ok? Quem escreveu provérbios foi? Filho de? Verso 2, eles ajudarão. Para que serve provérbios? Presta atenção. Eles te ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Olha para mim, pausa. Veja a disciplina com bons olhos. A disciplina te coloca num lugar superior. A disciplina te faz melhor. A disciplina te faz excelente. A disciplina eleva o seu padrão. Então muda sua mente a respeito dessa palavra, disciplina. O Senhor ama, Ele disciplina quem Ele ama. A disciplina é algo bom, ok? Não é só a correção. A disciplina te coloca ordem. A disciplina te coloca o favor, ok? Te favorece. Vamos lá. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. A compreender as palavras que dão entendimento. Eles te ajudarão a viver com disciplina e sensatez. Sabe o que é sensatez? Bom senso. Sabe aquela pessoa que é equilibrada, que faz as coisas direito, que pensa antes de falar, que pensa antes de responder, que pensa antes de agir? Essa é você, lendo provérbios. Amém? Amém. Essa vai ser, então você vai começar a se enxergar. O que é que vai mudar na sua vida a partir de hoje? Esse ano vai ser diferente, amém? Então, lendo o provérbio, você vai ver que tudo isso vai começar a clarear, vai começar a acontecer na sua vida. Enquanto eu estou lendo aqui, enquanto nós estamos lendo, vai recebendo isso, vai declarando, fala, Deus, eu aceito, eu creio, ok? Fazendo o que é justo, direito e correto. Essa é você. Fala comigo, justo, direito e correto. Verso 4, ajudarão a te dar prudência. Sabe aquela mulher prudente, cuidadosa, equilibrada, sábia? É você. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará ainda o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Está complicado? Deus vai clarear. Deus vai trazer sabedoria. Você vai entender coisas que você não entendia antes. Uma dica para você, se precisar, leia Provérbios com dicionário. Vai ter palavra que você vai falar, o que seria isso? Abre o dicionário e lê, vai aprender. Cresça em todas as áreas. Continua. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nunca despreze a disciplina e a sabedoria de Deus. Amém? Aguenta ficar de pé mais um segundo? Capítulo 2. Provérbios capítulo 2 diz assim, meu filho, se você aceitar, diga comigo, aceitar. Então primeiro eu preciso aceitar as minhas palavras e guardar no coração. Eu quero que você na sua mente vai fazendo uma lista. Junto comigo, enquanto eu estou lendo, você vai ver o que tem de verbo aqui nesse texto. Então o primeiro verbo é aceitar. E o segundo é guardar. Então a sabedoria, ela não cai do céu na sua cabeça. A sabedoria, ela não te atropela no meio do caminho. A sabedoria não é um dia assim, você fala, ai Deus, eu queria uma sabedoria. E você acorda assim, outra pessoa, sábia, totalmente transformada. Não. A sabedoria, ela é construída, ela é adquirida, e existem passos para você conquistar a sabedoria. A sabedoria é algo muito valoroso, você não ganha de graça não. A sabedoria você precisa trabalhar por ela, você precisa conquistar, você precisa desejar, você precisa tomar algumas atitudes. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu queria tanto ter sabedoria. Eu falei, irmã, leia Provérbios e faz o que ele está mandando. As pessoas querem só receber, não querem fazer nada. Você já viu alguém que quer ficar rico, mas não quer levantar cedo? Você conhece alguém que quer ter tudo organizado, mas não quer tirar uma poeira do lugar? Você conhece alguém assim? Eu conheço várias pessoas. Eu quero, mas o que você tem feito para que isso aconteça? Deus, Ele trabalha em parceria conosco. Ele vai atender às suas expectativas, vai até superar. Mas Ele precisa ver um desejo no seu coração. Quem aqui quer ficar mais sábio esse ano? Quem quer terminar o ano diferente, com uma sabedoria do céu? Eu vou te mostrar alguns passos para a gente conquistar isso. Então, primeiro, aceitar. Diga, aceitar. Guardar no coração.
Eu vou ler novamente. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e as guardar no coração, e guardar no coração os meus mandamentos. Gente, só dá para guardar os mandamentos de Deus lendo a palavra. É o único jeito, tá? Não vai descer um anjo do céu e ler a Bíblia para você na sua casa. Não, se chegar a acontecer isso, sai correndo. Tá? Você precisa querer. Essa é uma das maneiras de você demonstrar amor para Deus. A Bíblia fala, se você tem os meus mandamentos e os guarda no seu coração, esse é o que me ama. Deus vai acreditar que você o ama, que você quer alguma coisa com Ele. Que você deseja melhorar, mudar e ser abençoada por Ele. Vocês já vão sentar, aguenta mais um pouquinho. Verso 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar, então der ouvidos, inclinar o coração e clamar. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. A gente tem feito alguma dessas coisas? Como tem sido a nossa atitude no dia a dia em relação à sabedoria? Provérbios trata a sabedoria como se fosse uma pessoa, como se fosse algo de muito valor. Tem um texto que fala assim, a sabedoria grita pelas ruas e não tem quem a ouça. As pessoas desprezam a sabedoria. A gente quer o resultado. E Jesus, Ele está para nos ajudar a ter o resultado, mas existe um processo. A gente diz que tem fé, mas a gente não tem uma atitude de fé muitas vezes. Eu tenho fé que eu vou receber. Tá, você tem fé de levantar cedo, de começar a ler, de buscar a Deus, de gastar um tempo em oração e pedir para Ele te dar sabedoria? Você tem fé para ter uma atitude de abrir a palavra de Deus e começar a ler e pedir para que Deus fale com você? Você tem fé que essa é a palavra de Deus e que Deus quer falar com você? Ele quer, mas às vezes a gente não quer ouvir. A gente quer tudo pronto, a gente quer uma revelação, que alguém venha diante da gente e fala assim, filha, eis que te digo, isso a gente gosta. E está tudo bem, isso acontece, Deus fala assim. Só que a primeira via que Deus vai falar conosco é pela palavra. Lembra que o bispo falou domingo? A primeira via que Deus vai usar para abençoar as nossas vidas são pessoas. Mas Deus, Ele quer uma revelação, Ele quer uma intimidade com você lá na sua casa, que não acontece aqui na igreja, é um outro nível. O que acontece aqui na igreja é bom? É maravilhoso. Não tem culto que a gente vai embora com a maquiagem toda borrada, porque Deus falou com a gente, Deus revelou, Deus tocou, a gente sentiu Deus pertinho, não é assim que acontece? Só que eu quero falar para você que na tua casa Deus tem um nível maior, Deus tem um nível além, mais excelente. Deus quer revelar algo para você que Ele ainda não revelou para ninguém. Você está entendendo que isso precisa acontecer na sua casa? E a gente deixa toda a parte de Deus para a igreja. Pastor, eu oro. Mas você acredita que Deus quer entrar no seu quarto, a hora que você entra e fecha a porta e dobra o seu joelho? Cadê a Radija? Está aqui, você está aqui na minha frente. A Radija começou a ler um livro e ela comentou comigo que ele fala alguma coisa sobre a perspectiva do inimigo a respeito da nossa vida. Como ele age, como ele trama contra a nossa vida. E uma parte do livro, ela mais ou menos, ela dizia assim, ela estava me contando, ela falou assim, se eles soubessem o poder que tem quando eles se ajoelham e se rendem, eles orariam mais de joelho. Porque você pode orar de qualquer maneira, ou em qualquer lugar, Deus vai te ouvir, sim ou não? Mas quando você para tudo, quando você se dobra, quando você se rende, existe algo especial. A sua atitude faz diferença. É uma maneira de você se render e falar, Deus, eu parei tudo e eu me rendo, eu me submeto à tua vontade, eu me rendo ao Senhor. E isso, no mundo espiritual, isso tem muito poder. Não despreze a sua oração de joelhos no seu quarto, não despreze as coisas básicas que você já sabe. Você já sabe tudo isso que eu estou te falando, sim ou não? Você já ouviu, mas às vezes a gente não pratica. Eu vim lembrar você de coisas básicas, de coisas elementares, que vão fazer toda a diferença na sua vida nesse ano. E você vai ouvir melhor a voz de Deus, você vai sentir mais a presença de Deus, você vai ser ensinada por Ele, por causa de coisas simples e pequenas que você vai mudar na sua rotina. Vamos terminar aqui rapidinho, eu já vou deixar você sentar, tá bom? Depois eu fico em pé sozinha. Verso 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Ei, isso daqui pode ser sua oração, sabia? Você pode clamar a Deus, você pode gritar por sabedoria, por entendimento, por discernimento.
Ai, eu não sei o que orar. Ora, fala, Deus me dá entendimento, Deus me dá discernimento, me dá revelação, fala comigo. Essa pode ser a sua oração. A melhor oração é a palavra. Ai, pastor, eu vou orar, às vezes eu não sei o que orar. Ore o que está escrito aqui. Se você procurar, verso 4, e procurar pela sabedoria, como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e você achará o conhecimento de Deus. Não é qualquer coisa. Você acha que Deus sabe alguma coisa? Você acha que Deus conhece alguma coisa? Diz que se você buscar desse jeito, se você clamar dessa maneira, se você disciplinar, se você se empenhar, buscar de todo o teu coração, de toda a tua força, se você acreditar naquilo que você está pedindo, diz que você encontrará o conhecimento de Deus. O que a gente precisa além do conhecimento de Deus na nossa vida? Você vai ter sabedoria para tudo. Você vai ter Deus guiando e dirigindo você. Está entendendo? Que Deus tem algo excelente para nós, e às vezes a gente vive uma vida rasa, uma vida murcha, uma vida que a gente só sobrevive. Vocês estão aí ainda? Deus tem mais para você. Deus quer que você vá mais fundo esse ano. Deus quer que você vá além, que você se entregue mais, que você ouça a voz dele nítida e claramente. Que todas as vezes que você abrir a palavra, as letras comecem a saltar e você sinta Deus falando e queimando no seu coração. É sobre isso. Deus tem isso para você. Você não precisa ser um pastor para ter isso de Deus. Deus quer fazer isso lá na sua casa, dentro do seu quarto. Busque, clame, se empenhe, gaste tempo, invista o seu dinheiro. Tudo que é precioso a gente investe dinheiro, sim ou não? Ai, pastora, mas... faça, busca. A Bíblia fala para você buscar como prata, como ouro, como um tesouro. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Pode se assentar. Eu vou ler agora o capítulo 3, rapidinho, e você presta atenção. Para a gente já ir lá para Lucas, ok? Provérbios capítulo 3 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração. Primeiro, não se esqueça. Segundo, guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Quem aqui quer ficar velha? Ninguém quer ficar velha. Eu quero ficar muito velhinha. Eu quero ter 120 anos um dia. Só não fica velho quem morre cedo. Quem é que, vou perguntar de novo, quem é que quer ficar bem velhinha? Faz parte da vida envelhecer, gente. Vocês vão envelhecer com graça, com beleza. Vai ser a velhinha mais charmosa. Você está entendendo que nós temos algumas sacadas que a gente fala, não. Ei, a bênção de Deus. Deus diz que você vai ter longevidade, você vai viver muitos anos. Com saúde, você não vai ficar sendo um peso para a sua família, você vai se virar sozinha, você vai conseguir caminhar, se exercitar, fazer suas coisas. Você não vai ser um peso morto, você vai ter vida, energia, alegria. É isso que a palavra de Deus tem para você. Está falando que prolongarão os seus dias. Não está prolongar os seus dias em cima de uma cama doente, não. Isso não é o que Deus tem para você. Pois eles prolongarão o quê? Os mandamentos de Deus. É só guardar no coração. Entende como coisa? Não é se você for em todas as consultas, se tomar todas as vitaminas. Se você tiver os mandamentos do Senhor no seu coração, eles prolongarão os seus dias. A gente tem muita coisa de Deus que a gente busca nos homens. Tem muita coisa que o próprio Deus quer dar para nós, quer se revelar a nós, e a gente está buscando no lugar errado. Pode tomar suas vitaminas tranquilo, tá bom? Só estou dizendo que a fonte é Deus. Eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. O que mais você quer? Que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá, diga comigo, eu terei o favor de Deus e o favor dos homens e boa reputação. Olha isso, a Bíblia fala que o bom nome é algo muito importante, vale mais do que riquezas. Não adianta nada você ter uma vida correta e ter o seu nome sujo, você ter o seu nome jogado na lama.
Não só financeiramente. Ter pessoas falando mal de você é muito ruim. Então a Bíblia fala aqui, ó. Você terá o favor de Deus, dos homens e boa reputação. Para finalizar esse texto, verso 5. Confie no Senhor. Levanta a mão e fala, eu confio no Senhor, de todo o meu coração. Então presta atenção nos verbos, tá bom? Tudo que é verbo é para você praticar, é para você fazer, é para você anotar, é para você ler de novo, para você memorizar, para você orar. Deus, eu quero fazer, eu quero confiar, eu quero fazer cada uma dessas coisas. O verbo é uma ação, é uma atitude que você precisa tomar. Isso aqui não está escrito à toa. Não são palavras bonitas para você falar, oh, que lindo. Não, é para você fazer, para você pegar, abraçar, aplicar e viver isso todos os dias. Vamos lá, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não pensa que você sabe alguma coisa, não. Não se apoie em Deus. Busca as coisas de Deus. Reconheça o Senhor, isso aqui é um dos mais importantes. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Sabe aquela história? Deus escreve certo por linhas? Mentira. Aqui não está escrito isso, aqui está falando assim, ó. Se você considerar o Senhor nos seus caminhos, se você chamar Ele para fazer parte, se você lembrar de convidar, se você olhar uma área da sua vida e falar, Deus, eu preciso do Senhor nessa área. Tem áreas complicadas. Mulher, a gente tem, quantas gavetas a gente tem na nossa cabeça? Quantos compartimentos, quantas pastinhas, a gente tem milhares e milhares, a gente abre em todas as vezes, sim ou não? O homem, eu aprendi que o homem pega uma caixa e ele está só ali. Se você falar de outro assunto, ele não vai saber porque ele está naquela caixa. Depois que ele guardar aquela caixa, você pode mudar outro assunto. Você já deu uma lista? Gente, os homens são maravilhosos. Deus só fez eles diferentes, tá bom? E a gente tem que amar e aprender a lidar da maneira que Deus fez, ok? Não estou falando mal de ninguém. Tem o meu lá em casa, está bem guardadinho. Só que os homens, eles abrem uma gaveta ou uma caixa, é aquilo ali. Você já deu uma lista de coisas para um homem fazer? Que não esteja escrito. Você só fala, eu preciso que você faça isso, pegue tal coisa, passe em tal lugar, blá, blá, blá. Gente, no segundo já era. E não é porque ele tem, não, ele é assim, se você der por escrito, ele vai seguir. Agora, se você só fala, ele vai prestar atenção no primeiro. Enquanto ele não terminar o primeiro, ele não vai focar no segundo. E tudo que você falou foi à toa. Aí depois a gente reclama. Aprenda a lidar com o seu marido, com o seu pai, com o seu filho. Eles são diferentes e Deus quem fez assim. Amém? Paciência, graça, carinho, cuidado. Você vai ver que seu relacionamento vai melhorar. Às vezes eu chegava para o meu filho e falava, filho, eu preciso que você faça isso. Ele ia lá correndo. Aí daqui a pouco ele voltava, mãe, o que você me pediu? E ele ia correndo, eu falava, ele já vai voltar, né? Aí ele falava, mãe, você falou muita coisa, o que você me pediu? Eu falava, filho, eu quero isso. E eu não percebia, não sabia. E ele ia lá e voltava com o primeiro, ele falava, mãe, eu fiz esse, mas eu não lembro dos outros. E ele ia na maior boa vontade do mundo. E aí depois eu fui ler, eu fui aprender que você precisa falar no máximo 2. Fala depois que estiver pronto o primeiro, você fala o segundo e você vai ter sucesso. Você vai ter alegria, você vai ver eles fazendo o que precisa ser feito com alegria. Eles têm boa vontade. Só que a gente confunde a cabeça deles, fala uma lista enorme, embanana tudo, embaralha tudo, e aí a gente fica nervosa e estressada, porque a gente está errado. A gente precisa aprender a lidar. A gente espera que eles nos entendam. Eu sei que isso é uma coisa quase impossível, que nem a gente se entende muito. Mas aprende a lidar com as pessoas. Peça sabedoria para Deus. Leia bons livros. Mas leia a palavra é a base de tudo. Eu fiz uma vez um propósito. Eu estava lendo vários livros bem legais, bem interessantes. E às vezes eu acordava, eu já queria ler o livro. E eu falava, Deus, eu não posso inverter as coisas. Aí eu fiz um propósito, eu. Deus, eu sempre vou ler a palavra primeiro. Porque a tua palavra ela vai guardar meu coração. O livro mais ou menos. O livro é bom, mas não é a tua palavra. Está entendendo? Então, dê o devido valor à palavra de Deus. Leia bons livros, aprenda, estude, cresça. Mas coloca sempre em primeiro lugar a palavra de Deus. Eu sempre falo que é assim. É igual você tomar Coca-Cola na hora que você acorda. Você acha que é legal? Pode ser gostoso, mas é saudável?
Você vai ter o quê? Uma gastrite rapidinho. Então assim, se você tomar um copão de água, eles falam para tomar 600 ml de água de manhã na hora que acorda. 600 é difícil. Mas eu me esforço, eu tomo 300. Deu até sede. Por quê? Porque eu gosto? Não, porque eu sei que é bom. Então nem tudo você vai estar amando. Ai, como eu gosto, como eu quero. Gente, quem faz o que quer, o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa. E eu vim aqui te ensinar, te orientar, falar assim, faça o que precisa. Isso aqui que a gente está lendo, isso daqui a gente precisa fazer para a nossa vida ser melhor. Deus, Ele não deixou tudo isso escrito à toa. Para a gente ficar felizinha e falar, nossa, que bonito. Não. Ele quer que você tenha os seus dias prolongados, que você tenha paz, que na sua casa seja um pedaço do céu. Que o seu trabalho seja próspero, que você se realize naquilo que você faz. Quem aqui gosta do seu trabalho, gosta do que faz no trabalho? Glória a Deus pela sua vida. Porque você trabalhar numa coisa que você não gosta é muito ruim, é muito pesado. Às vezes a gente trabalha no que apareceu e no que dá, sim ou não? Principalmente no começo da vida. Ai, mas eu gostaria. Você gostaria, mas o que tem para hoje é isso aqui. Então, para pagar as contas, por enquanto, a porta é essa, sim ou não? Mas é tão bom, Deus quer que você se realize. Deus tem um caminho de prosperidade e de crescimento para você. Ele quer que você possa trabalhar onde você ama. Para que o seu trabalho não seja um peso, seja uma alegria, seja leve, seja prazeroso. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Vamos voltar para a gente encerrar aqui, que ainda falta o Lucas 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6, Provérbios 3, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele não escreve certo por linhas tortas, Ele endireita as linhas. Ok? Então Ele vai alinhar o seu caminho. Que caminho? O que eu confiar para Ele, o que eu chamar Ele, o que eu considerar. Mas eu entreguei minha vida inteira. Ei, Deus não vai entrar onde Ele não for convidado. Cada área da sua vida, cada pensamento, cada situação, cada dúvida, cada medo, reconheça o Senhor nessa área. Fala, Senhor, eu não consigo sozinha, eu quero a sua mão, eu quero a sua sabedoria, eu quero a sua ajuda, eu quero o seu cuidado, eu quero a sua intervenção. Jesus, se eu estiver fazendo errado, entra e não me deixa falhar. Não me deixa ir por um caminho errado, não me deixa enganada. Às vezes a gente começa a orar e algumas coisas acontecem, aparecem e complicam. Sabe o que está acontecendo? Deus está trazendo luz, porque você ia se lascar, porque você ia cair numa cilada, porque você ia se dar muito mal, você ia quebrar a sua cara, e de repente Deus fala, eu vou acender um farol para que ela enxergue a enrascada que ela está entrando. Aí tem gente que fala, eu comecei a orar, as coisas pioraram. Não, Deus só mostrou a enrascada que você estava entrando, para que você saia a tempo, para que você não caia, para que você não se perca. O amor de Deus não é só livrar e poupar você de tudo. Vai ter coisa que Ele vai mostrar e vai ter um abismo na sua frente. Ele vai falar, olha aqui, você vai querer por aqui mesmo? Então Deus, Ele não muda toda a nossa vida assim, não te obriga, não te pega pelos cabelos e não fala, você tem. Não, Ele te traz luz, Ele te mostra, você escolhe. Até amar a Deus você escolhe. Ler a palavra você escolhe. Se você não quiser, você não vai ler. Vir à igreja, você escolhe. Abençoar ou amaldiçoar, você escolhe. Às vezes, quando as coisas dão errado, é muito mais fácil abrir a boca e reclamar. Mas tudo é uma escolha. E quando você é regada da sabedoria de Deus, Ele te ajuda a fazer boas escolhas. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu. É assim que o Espírito Santo trabalha. E aí Ele vai vir assim, num toque doce e suave. Ele vai falar, ei, eu já te ensinei isso, lembra? Que tal? Eu já te guiei. Você leu aquele dia. Escolhe a verdade, escolhe a bênção, escolhe a bondade. Esse é Deus, essa é a voz do Espírito Santo. Tem gente que fala, Deus não fala comigo. Fala, a gente que não sabe ouvir. Quando você começa a ler a palavra, e meditar na palavra, e mergulhar na palavra, e
querer conhecer, você começa a conhecer a Deus. Deus começa a se apresentar para você. E aí, durante o seu dia, Ele vai falar com você alguma coisa. E como é que você vai saber que é Ele? É fácil, assim, de primeira, saber que é Deus falando com a gente? Como é que você vai saber? Segredo. Ele vai te dar uma direção, um toque, Ele vai falar alguma coisa com você. Você vai falar assim, eu não sei se sou eu não sei se é o diabo, eu não sei se é a minha cabeça, eu não sei. Como é que você vai saber? Vai combinar com aquilo que você leu pela manhã. Vai se alinhar com a palavra que Ele se revelou para você. Ele não vai contra a palavra dele nunca, nunca, nunca. Então, pastora, mas eu estou lendo ali na sequência. Deus vai falar com você ali onde você está lendo. De alguma forma, de alguma maneira, Deus vai se revelar para você. Pastora, mas eu leio e não lembro mais nada. Eu sou dessas. Às vezes eu leio e, nossa, eu não lembro mais nada. Mas acontece alguma coisa durante o dia, sabe o que acontece? O Espírito Santo me faz lembrar. Ele me traz à tona. É como se eu pusesse na gaveta. De repente Ele abre a gaveta e fala, está aqui, você leu. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. Ele nos ensina. Como é que Ele vai te fazer lembrar de uma coisa que você nunca viu, que você nunca leu? Mostra para Ele que você quer se relacionar com Ele. Mostre interesse. Você não vai saber tudo. Mas se você considerar Ele em todos os seus caminhos, Ele vai poder interferir. Ele vai poder alinhar. Ele vai poder te livrar. Ele vai poder te abraçar. E está na hora da gente terminar. E vamos lá. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quem recebe essa palavra? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pensa que por você estar aprendendo, crescendo, você sabe tudo. Tema ao Senhor e evite o mal. É preciso não ser sábio aos seus próprios olhos. É preciso temer ao Senhor e é preciso evitar o mal. Tem coisa que a gente precisa evitar. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Já ouviu falar do primeiro pedaço de bolo? Já ouviu falar com a primeira parte? Já ouviu falar em dízimo? Já ouviu falar com algo que você entrega o primeiro para Deus? Aqui está falando, quando você honra o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos, com a primeira parte da sua renda, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Sabe o que é a sua despensa, a sua conta, as suas coisas serão abençoadas. Quando você entrega a primeira parte para Deus, Deus abençoa todo o restante. É isso que a Bíblia diz. E os seus barris transbordarão. Para encerrar, verso 11. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Deus muitas vezes vai precisar te corrigir, minha linda. Olha para mim. E quando Ele te corrigir, lembra, eu tenho um Pai que me ama. Ele só corrige quem Ele ama. Quem Ele despreza, Ele nem liga. Ele não vai corrigir, Ele não vai interferir, não. Se Ele está te corrigindo, é porque você está indo fazer alguma coisa que pode dar errado para você. Ele vai te puxar, Ele vai te trazer para perto, vai te abraçar com amor e vai te corrigir. Receba com humildade a repreensão, a correção. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Rapidamente, abre comigo no livro de Lucas. Lucas 4, verso 18. Eu vou ler o 17 também. Jesus, ele tinha ido para Nazaré, onde ele havia sido criado. E ele foi na sinagoga, que era a igreja deles na época. E lá eles têm o costume de ler a Escritura. E tem alguém que se levanta e vai lá e lê. E a leitura ela é numa sequência. Então vamos dizer que eu leio até o versículo 14. E parei. O próximo que lê, ele vai começar no versículo 15. Ele vai ler na sequência. Na sinagoga é dessa maneira que é feita a leitura. E aqui diz o seguinte, ó, verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
E ele abriu e encontrou no lugar onde está escrito. Ele começou a ler onde havia sido parada a leitura anterior, certo? E olha o que estava escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui era Jesus lendo o livro do profeta Isaías. Só que eu quero que você entre nessa sinagoga agora. Imagina Jesus lá. Imagina você lá junto com ele. Imagina essa leitura falando a respeito da sua vida. Jesus estava falando a respeito da vida dele. Presta atenção. Ele começou a ler assim. Olha como a palavra fala. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Não foi isso? Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao seu assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É sobre isso. A palavra de Deus, ela é viva. Assim como naquele dia que Jesus entrou na sinagoga e leu esse texto. Depois ele explicou para eles: hoje se cumpriu, hoje aconteceu o que o profeta havia dito. E Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E é essa palavra que eu quero declarar sobre vocês. Eu quero que você leia junto comigo. Eu vou ler e vocês vão repetir. Porque essa escritura vai se cumprir hoje na minha e na sua vida. Isso não vai acontecer só com Jesus naquele dia, não. A palavra é viva, ela se renova, ela gera vida em nós. Vamos ler versículo 18 em diante? Eu vou ler e você repete, pode ser? Ou a gente lê junto? Dá para ler junto no telão? Então tá bom, vamos lá. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, próximo, e proclamar o ano da graça do Senhor. Você entendeu? Para que você foi chamada? Por que o Espírito Santo vem e habita em você? É sobre isso. Às vezes a gente acha que quem vai proclamar as boas novas, quem vai curar os cegos, quem vai libertar os oprimidos é só o bispo. E eu vim aqui nessa noite falar para você que o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele está sobre você com um propósito. Ele não veio só morar aí porque Ele não tinha um lugar melhor. Não, Ele escolheu habitar em você. No dia que você aceitou Jesus, o Espírito de Deus escolheu morar em você com esse propósito. Posso ler de novo? Vamos ler junto de novo? O Espírito do Senhor está sobre, faz assim, mim. Porque Ele me ungiu. Ele te ungiu. Para que Ele te ungiu? Ele pôs um óleo na sua cabeça? Simplesmente? Não. Por que Ele te ungiu? Para pregar as boas novas aos pobres. O que é uma boa notícia para um pobre? Você vai ficar rico? Ou você vai ficar mais pobre? Isso não é uma boa notícia para um pobre. O que um pobre precisa ouvir? Você vai enriquecer. O Senhor te ungiu para você trazer uma boa notícia. Aos pobres financeiramente, aos pobres de espírito. Está entendendo que Ele habita em você com um propósito? Que Ele deseja te usar onde você estiver? Eu não estou lá na tua casa, eu não estou lá no teu trabalho, eu não conheço as suas amigas. Mas você está lá. E o Espírito Santo está dentro de você com um propósito. Ele te ungiu para... Está entendendo? Eu quero que essa semana você memorize esse texto. Fala comigo assim. Lucas 4:18. Então, 18 e 19. Você vai memorizar essa semana esses 2 versículos. Você vai acordar e você vai ler em voz alta. Você vai fazer um bilhetinho, você vai escrever, você vai ler, você vai decorar, você vai tirar foto, você vai pôr no seu celular, você vai escrever na sua geladeira, você vai memorizar. Só que você não vai só, eu preciso decorar. Não, você vai declarar isso sobre a sua vida.
Você vai falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus, eu sei que o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu para levar uma boa notícia a alguém que está perdido. Eu recebi o Senhor, e tem gente que nunca ouviu falar, nunca recebeu e não sabe o que é a vida com Deus. Deus, quando você estiver orando, você vai falar assim: Deus, o Senhor pode me usar para o propósito que o Senhor escolheu. O Senhor me ungiu. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus está sobre nós. E se isso daqui aconteceu com Jesus, isso daqui vai acontecer com você. Nós não somos poços, apenas vasos, sei lá, objetos. Não, nós somos pessoas cheias do Espírito de Deus. Nós temos um propósito, não dá para viver só esquentando cadeira. A gente precisa ter um sentido para a nossa vida. Ele te ungiu para pregar as boas novas. A Bíblia fala para a gente pregar a tempo e fora de tempo, tá bom? Ai, pastora, mas não era muito conveniente. Ei, as pessoas estão indo para o inferno porque a gente não prega. Muitas vezes a gente é egoísta. A gente fala, às vezes, tem gente que faz umas coisas meio atrapalhadas. Aí eu falo: essa pessoa é sem noção. O Júlio fala: não, ela é egoísta. Fala: Júlio, não, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela não pensa no outro. Já viu alguém que parou ali em fila dupla para pegar o filhinho na escola e não quer saber se está parando todo o trânsito? Ela é o meu filhinho, é o meu príncipe, eu vou parar, eu vou pegar, e vocês que... Já viu alguém assim? Eu já vi. Ela é sem noção ou ela é egoísta? Ela é egoísta, o Júlio está certo. Eu tento amaciar, mas ele está certo. Agora assim, quem mora dentro de você? Nossa, ele foi embora de você? Ele não está aí não? Quem mora dentro de você? Responde com vontade. Ah, ele está aí. Ele não foi dar uma volta? Ele está aí. Segura. Ele está aí para quê? Ele está com um propósito. Fala comigo: propósito. Ele te ungiu com um propósito. Aí assim, gente que fala assim: ai, pastora, mas eu sou tímida. Ei, às vezes não é timidez, às vezes é egoísmo. Porque você recebeu a salvação, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu o céu, você recebeu a cura, você recebeu a libertação. Os demônios que havia em você, eles saíram. A sua vida foi transformada, Jesus chegou. E você vai guardar isso só para você? Será que é timidez ou será que é egoísmo? A gente quer chamar como timidez, mas será que não é um pouco de egoísmo? Será que a gente não vê as pessoas sofrendo, as famílias se desfazendo, os casamentos acabando? E você tem um Deus que restaura casamentos. Mas aí, sabe por que a gente não faz muita coisa? Vou explicar para vocês, porque eu por muito tempo não fazia nada, e às vezes ainda me pego parando. Toda vez que eu olho para mim, eu paro. Toda vez que eu olho para mim, eu paro, porque eu olho e falo: eu não consigo, eu não tenho condições. Eu não consigo sozinho. Ai, Jesus, o Senhor sabe, eu tenho meus defeitos. E a gente começa a inventar desculpa, e eu paro. Para você ter ideia. Vou me expor um pouquinho. Todo mundo olhou agora assim, né? Vou contar um segredo meu. Todo mundo, que até quem estava baixado a cabeça levantou. Não, vou abrir meu coração com vocês. A gente precisa estar olhando para Ele. Uma coisa simples e boba, que você pode achar que é boba, que às vezes eu acho que é boba, mas Deus fala que não. Quem aqui já assistiu alguma live que eu fiz? No meio da pandemia, Deus começou a me levantar e eu não queria, eu tinha vergonha. Deus falava: as pessoas precisam ser tocadas, as pessoas precisam receber. E eu estou com você, vai e faça. Deus me chamou para um propósito. E quando eu olho para Ele, eu começo a fazer de volta. Eu acredito na palavra que Ele me deu. Eu recebo força, eu recebo ânimo, eu recebo disposição. Eu acredito, eu paro de olhar para a minha falha, para o meu jeito, e eu tenho força para fazer. Mas tem época que eu falo assim: ai Deus, mas não, vão achar que eu estou querendo seguidor, vão achar que eu estou querendo... O que as pessoas... Sabe, às vezes a gente fica mais preocupado com o que as pessoas vão pensar do que com o que Ele pensa a nosso respeito. Uma vez Deus falou isso para mim. Teve uma época, vou abrir, hoje é só a gente aqui, tá? Teve uma época que surgiu uma oportunidade para a gente trocar de carro, pegar um carro melhor. E eu falei: não, Júlio, de jeito nenhum. Ele falou: Érica,
eu acho que a gente consegue vender esse daqui, a gente pega esse outro, financia, a gente consegue dar o nosso de entrada, a gente pega o melhor, a gente vai melhor. Eu falei, não. O que as pessoas vão pensar? Gente, de verdade. Ele olhou para mim, não falou nada. Aí cheguei em casa e falei, Deus, não foi legal o jeito que eu falei com o Júlio, mas na verdade eu estava preocupada. Porque o que as pessoas falam de pastor? O que as pessoas falam? Vocês sabem. E era um dinheiro nosso, que a gente tinha comprado nosso carro, que a gente ia dar de entrada, e a gente ia financiar o resto com o nosso dinheiro, com o nosso salário. E eu estava com medo do que as pessoas iam pensar, falar, sei lá o quê. Era um excesso de cuidado. Aí eu cheguei em casa e eu fui orar. Fui orar por outra coisa. Aí sabe o que Deus falou para mim? A hora que eu dobrei meu joelho, Deus falou assim, eu não entendo. Aí eu parei assim, falei, Deus está falando comigo. Veio no meu coração forte assim, eu não entendo. Aí eu parei e falei, será que é Deus? Porque Deus entende todas as coisas. Olha eu querendo rebater. E aí Deus falou de novo, eu não entendo. Porque você se preocupa mais com o que as pessoas vão falar do que naquilo que eu quero te dar. Porque você está mais preocupada com os outros do que comigo. Eu quero te abençoar. Eu quero te favorecer. E você está pensando nos outros, na acusação, nas más línguas. Que tal olhar para mim, para o plano que eu tenho para você? Que tal aprender a receber aquilo que eu tenho para te dar? E aí, gente, eu fiz o quê? Eu falei, amor, pode ir lá fechar o carro, vai, está tudo certo, Deus está com você. Está entendendo? Mas eu tinha medos. Às vezes a gente tem um excesso de zelo e a gente se para de fazer as coisas, a gente para de viver o que Deus tem para nós, a gente para de evangelizar, a gente para de falar, porque será que a pessoa não vai gostar? Ei, ela precisa de Jesus, ela nem sabe o que precisa, mas ela precisa. Porque se ela não receber Jesus, ela vai para onde, minha linda? Não, pode falar de verdade, não. Enche a boca e fala assim, para o inferno. E às vezes nós somos egoístas e negligentes. O Espírito Santo está mexendo um pouquinho aí dentro de você? Está dando um apertãozinho? Está fazendo você lembrar de alguém que você precisa trazer para perto? Que você precisa de repente tomar um café, orar mais por essa pessoa, convidar ela para vir num culto? Ah, porque a igreja tem crescido. Não, a igreja está lotada. Mas porque essa pessoa precisa de salvação, porque a vida dela precisa ser mudada como a sua foi mudada. E se você é a pessoa conectada com ela, é você que Deus vai usar. Já fez aquela oração hipócrita? Eu já. Ai, Deus, manda alguém para evangelizar minha amiga. Ei, você está aí. Às vezes nós somos egoístas. E queremos guardar todas as bênçãos, tudo que Deus tem feito na nossa vida só para nós. Ah, espero que um dia ela encontre Jesus. Ei, ela encontrou você. Quem mora em você? Com quem ela tem um encontro todos os dias? Está entendendo? Essa pessoa precisa ver Jesus em nós. Ela precisa ter um encontro com Jesus todos os dias. Se ela encontra com você todos os dias, ela tem um encontro com Jesus todos os dias. Você não vai tacar Jesus goela abaixo. Mas eu falei hoje à tarde na live que eu estava fazendo com uma pastora lá de Mogi. Dê pitadas de Jesus. Jesus, ele é muito valoroso para você despejar em cima da pessoa e falar, você tem que aceitar Jesus. Jesus é precioso. Você não desperdiça algo que é precioso. Pequenas gotas. Chega para sua amiga. Sabe aquela bênção que você recebeu? Pensa aí numa bênção que você recebeu assim, ó, quentinha, fresquinha, abençoada. Tem um milagre? Tem alguma bênção que você já recebeu? Chega para aquela sua amiga e fala assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu comigo. Preciso te contar uma coisa. E não conta. Não conta. Fica quieta. Aí ela vai falar, fala, o que foi? Ah, não, depois eu te conto. E ela vai ficar, não, mas o que aconteceu? Eu preciso saber, eu preciso, sabe? Use estratégias. Dê uma pitada, deixa a pessoa ali com curiosidade, com vontade. Aí você vai contar para ela, sabe? Teve um dia que eu acordei assim, ó, deprimida, triste, chorando, triste, com uma tristeza, uma dor no meu coração. E aí eu abri a palavra. E eu li um texto, aquilo mudou. E aí eu dobrei o meu joelho, eu comecei a falar com Deus. E quando eu levantei daqui, eu estava diferente. Conta um testemunho de cura que você recebeu.
Olha, eu tinha uma enfermidade, eu tinha uma doença, eu tinha uma situação na minha vida que não tinha solução. Eu clamei a Deus e Deus foi lá e fez um milagre que ninguém poderia fazer. Está entendendo? Vamos buscar milagres em Deus, para que a gente tenha o que testemunhar, para que a gente possa compartilhar a nossa vida. Às vezes a gente quer viver só a nossa vidinha. Ei, o mundo precisa conhecer o nosso Deus, e é através da nossa vida que eles vão conhecer. Fica de pé no teu lugar. Eu não cheguei em Lucas 5, gente. Outro dia. Está na hora. Tenho 5 minutos. As pessoas precisam ver a sua fé. Lucas 5, cheguei, 17, fala assim, que Jesus estava ensinando em Cafarnaum. Cafarnaum? Não sei onde ele estava aqui. Certo dia ele ensinava, e estavam ali sentados presentes os fariseus e os mestres da lei, de todo o povoado da Galileia e da Judéia. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Ok? Lembra que o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele, e ele ungiu Jesus, e ele ungiu você também, ok? Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar pela casa, e colocaram diante de Jesus, mas não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Então eles subiram no telhado, baixaram a sua maca, e através de uma abertura, desceram até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé, Jesus viu a fé desses homens. Sabia que a sua fé pode ser vista? Como que eles vão ver a fé? Pela atitude. Como é que Jesus viu a fé deles? Porque eles fizeram um esforço tremendo para descer aquele homem, porque eles acreditavam que Jesus podia. Será que a gente acredita o suficiente que Jesus pode? Será que a gente tem se esforçado de levar alguém até Jesus? Será que a gente tem sido uma boa amiga? Que faz um esforço, que faz uma manobra, que muda o caminho, que muda o horário, que se organiza antes, que gasta um tempo em oração, para que alguém se apresente diante de Jesus e receba um milagre que tanto precisa. Fala para mim, alguém aqui cura alguém? Mas o Espírito Santo que habita em você, ele cura. Mas o Jesus que nós pregamos aqui, ele cura. Então vamos mudar o nosso coração, vamos mudar a nossa atitude, vamos permitir que Jesus veja a nossa fé, que a gente comece a se mobilizar, para que as pessoas conheçam, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas, para que o Espírito do Senhor que nos ungiu, tenha algum sentido na nossa vida. Você não vai saber tudo, mas Ele está com você. Você tem pessoas à sua volta para pedir ajuda. Mas muita coisa Ele pode fazer através de você. Eu quero que você levante as suas mãos agora. Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Esteve sobre Jesus e Jesus está em nós. E o Jesus que habita em nós é ungido. O Espírito do Senhor, Ele nos unge. E eu quero declarar agora que cada mão levantada neste lugar, cada pessoa aqui, é cheia do Teu Espírito, é ungida pelo Senhor, com um propósito. Deus, que a gente possa parar de viver vidas vazias, vidas sem sentido. Eu peço, Espírito Santo, começa a queimar no nosso coração agora, alinha o Teu propósito para a nossa vida. O Senhor nos ungiu com um propósito, que é tocar as pessoas, que é curar os enfermos, que é libertar os cativos, que é contar as boas novas aos pobres, que é transformar, Pai. Nós não fazemos, mas o Senhor faz em nós. Que a gente pare de olhar para nós, para a nossa pequenez, para a nossa fraqueza, para a nossa limitação, e que nós possamos levantar os nossos olhos ao Senhor e entender pela Tua palavra e começar a enxergar quanto o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Não diz respeito a nós, a quanto nós oramos, a quanto nós sabemos, quanto nós nos dedicamos, diz respeito à nossa fé. E eu peço, Senhor Deus, começa a ativar a fé agora. Eu peço, toca cada coração. Incendeia o coração dessas mulheres. Incendeia o coração dessas pessoas. Desperta, Pai, o chamado. Desperta, Deus, um propósito. O Senhor te ungiu com um propósito. E não foi para simplesmente vir aqui, receber e ir para casa e viver uma vida boa e feliz. Existe algo além, existe algo mais nobre que pode ser feito através da sua vida. Existe algo além, existe algo mais nobre que pode ser alguém recebendo Jesus através da sua vida, alguém sendo curado a partir do toque das suas mãos.
Você não cura, mas o Senhor que habita em você, Ele cura. Você não é poderosa, mas o Senhor que habita em você, Ele é poderoso. Dê liberdade para que o Espírito flua através da sua vida. Acredite no poder dEle. Quando eu olho para mim, eu desanimo. Quando eu olho para Ele, eu acredito. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor levanta os nossos olhos agora. O Senhor nos faz enxergar as suas promessas, os seus planos, o seu propósito para a nossa vida. Que a nossa vida tenha mais sentido. Que a nossa vida, Pai, possa ir além. Que possamos viver o Teu plano e o Teu propósito. Senhor, que o nosso coração entenda, perceba. Que o Senhor coloque diante de nós as pessoas necessitadas. E que possamos entender, Pai, que não somos nós, que é o Senhor através de nós. Que toca, que cura. O Senhor, Ele precisa das suas mãos para tocar as pessoas. O Senhor, Ele precisa da sua boca para se apresentar às pessoas. O Senhor, Ele precisa do seu abraço para abraçar as pessoas. Levanta bem alto as suas mãos. Na medida que você se rende ao Senhor, levanta as suas mãos. Fala para Ele, faz a sua oração. Fala: Deus, eu me rendo, eu me entrego ao Teu plano. O Senhor pode me usar. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem todo o poder. Me ensina a ser usada pelo Senhor. Guia minha vida de maneira que eu seja um instrumento que glorifique o Teu nome. Um vaso de honra nas suas mãos. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra nas mãos dEle. Imagina que lindo você chegando no céu e olhando atrás de você e uma fileira de pessoas que foram salvas, que foram tocadas, que foram ministradas através da sua vida. É sobre isso. O Evangelho precisa fazer sentido. Eu te abençoo para que o seu ministério comece a se desenvolver hoje. Todo medo é repreendido agora em nome de Jesus. A timidez cai por terra. Você vai olhar para o Senhor, você vai olhar para a palavra e o Senhor vai te levantar. Talvez você não tenha um púlpito como esse. Talvez o seu púlpito seja a sala da sua casa. Talvez o seu púlpito seja o seu trabalho. Talvez o seu púlpito seja os seus alunos, seja os seus filhos. Eu não sei. Eu não sei quem Deus colocou à sua volta. Mas eu sei que o Senhor vai te ungir nessa noite. Eu sei que o Senhor vai te usar para isso. Para que aquilo que você carrega possa contagiar as pessoas à sua volta. E você vai viver o propósito de Deus aqui na terra. Você não vai embora de mãos vazias. Você não vai embora numa vida sem sentido. Você não vai simplesmente passar por essa vida sem produzir fruto, sem gerar algo para o reino de Deus. Eu declaro um tempo aberto, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova temporada, uma nova estação de milagres, uma estação de ouvir a voz de Deus, um tempo onde que você vai aprender a discernir a voz de Deus através da palavra. Eu declaro o teu coração queimando e despertando para a palavra, para viver os milagres e as bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo para viver o melhor de Deus. Amém. Pode abaixar as suas mãos. Eu quero saber quem tem alguma enfermidade, alguma dor, alguma doença agora. Eu quero que você levanta bem alta a sua mão no lugar que você está. Isso. Em volta de você tem pessoas que foram ungidas para isso. Você que tem alguém com a mão levantada, você vai colocar a mão sobre ela agora. Você que está em volta. Pode pôr a mão. O Senhor te ungiu. Agora é hora de começar a praticar. Pode pôr a mão nas pessoas que estão à sua volta. É você mesmo. Ah, é você. O Senhor te ungiu. Eu não quero ninguém sozinho. Se alguém não pôs a mão em você, dá uma chacoalhada assim que alguém vai te achar. E quem está de longe, estende as mãos aí, começa a clamar. Começa a declarar cura. Fala assim: espírito de enfermidade, nós te repreendemos, nós te ordenamos, sai agora em nome de Jesus. Você tem poder e autoridade em Deus para repreender o mal. Você tem poder e autoridade, pode tocar as pessoas. Jesus impôs as mãos. Jesus curou um leproso, Jesus curou uma mulher, Ele impôs as mãos sobre as pessoas. Jesus está em você. Deixa Jesus usar as suas mãos. Coloca a sua mão, encosta a sua mão sobre a pessoa. Não é você, é Jesus. É Jesus em você. Coloca as suas mãos e repreende o mal, repreende a enfermidade, declara cura, declara salvação, declara libertação, restauração. É o nome de Jesus que cura e Ele está em você, Ele te deu autoridade. Tempo de milagres começa hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe a cura aí no teu lugar onde você está.
nós declaramos a cura de Deus. Espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Sejam curados e restaurados. Dor, doença, enfermidade, mal, sai agora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba pela fé. Receba pela fé. Glória a Deus. Aleluia.